Salve, salve, galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Professor Emanuel Tadeu na área pra gente, não é, dar continuidade à lei, não é, de abuso de autoridade, Lei 13.869 de 2009. Então, no bloco passado a gente ficou no artigo 15, tá? E esse bloco é importante agora. Primeiro porque tem inovações aqui na lei, não é, de abuso de autoridade do ano passado, inovações interessantíssimas, a chamada violência institucional. Então, se liga porque isso é super mega importante. Então, bora lá? Vamos lá, suave danado, vamos trabalhar, vamos produzir. Ó, violência institucional. A esse dispositivo ele foi acrescentado pela lei 14.321. E ela foi, essa lei, né, foi criada baseada em um caso muito interessante. Não sei se vocês lembram de Mariana Ferrer, né? A famosa lei aí Mariana Ferrer. Estão lembrados dessa menina aqui, não é? Não sei se vocês estão lembrados, mas essa menina aqui, Mariana Ferrer, no julgamento, não é? Ela foi vítima de estupro, e no julgamento o advogado, né, começou a detonar a menina, né? Como se ela fosse a autora do crime, como se ela fosse a estupradora. Estão lembrados desse caso? Que o advogado começou porque ela estava desse jeito, porque ela fez isso, e tem que ser assim mesmo. E pasmem vocês. O advogado de defesa não, o juiz e o promotor ficaram caladinhos. E o advogado, não é, criando aquela situação que é chamada de revitimização, não é? Então, cara, aí veio essa lei dizendo o seguinte: submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve reviver, ó, revitimização sem estrita necessidade. Claro, é a mesma coisa. Vamos pegar, ainda foi estuprada, aí chega lá na delegacia, olha, eu acabei de ser vítima de estupro. Aí o delegado chega e diz: sim, mas você estava fazendo o quê na rua a essa hora? E essa roupa aí que você tá achando muito curta, não? Porra! Peraí, meu amigo. Peraí, compadre. Que a vítima é ela. Não tem nada que fazer essas perguntas. Tem que fazer. A pergunta é: quem era o cara, onde ele estava, como era ele? Porque isso que ele está fazendo é revitimização. E isso é o quê? Abuso de autoridade. Como também, né, sem estrita nessa, né, reviver a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Tá certo? Então, ó, não pode. Detenção, eu acho que aqui é pouquinho. 3 meses ou 1 ano de multa. Muito pouco. Aí, ó, parágrafo primeiro. Se o agente público permitir que terceiro, que foi o caso de Mariane, né? Que foi o caso dessa menina de Mariana, que o juiz e o promotor deixou o advogado fuder a vítima, não é? Aclamar o estuprador, né? E detonar a estuprada. Foi isso que o juiz e o Ministério Público fizeram. Então, se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, que eu já falei,
aplica-se a pena aumentada de 2/3, ou seja, vai ser aplicada essa pena de 3 meses ou ano, mais 2/3. E ainda é pouco. Ainda é pouco. Vai ser no mínimo de 1 a 4 anos, mais 2/3. Não é? Mas, Emanuel, tu não acha... Tá exagerando? Não, cara, tô exagerando. Sabe por quê? Porque tem muitas mulheres que são vítimas de importunação sexual, estupro, e elas ficam envergonhadas por ir à delegacia para fazer a notícia crimes. Aí vem um porra, não é? Aí vem um porra de um delegado, ainda revitimiza a menina, porra, aí é foda. Entenderam aí? Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Então, se o agente público intimidar, ó, você deveria estar ali não, viu? Essa roupa que você está usando não é para você usar, não. Em dobro, ou seja, a pena iria para, no máximo, 2 anos. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Artigo 16. Então, cuidado aqui. Cuidado aqui que pode cair violência institucional. Tá? Nessa lei, na verdade, tem alguns pontos que podem cair. O artigo 2º, o artigo 4º, o artigo 5º. Esse artigo aqui, 15A. O 22 que a gente vai ver. Então, são dispositivos que podem cair sim. Tá? Vamos lá. 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura, ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Detenção de 6 meses a 2 anos de multa. É só o seguinte. Esse artigo 16, na verdade, né, ele reproduz assim de forma parcial, mas reproduz o previsto lá no inciso 54, não, perdão, artigo 5º. Deixa eu botar aqui. Artigo 5º, inciso 64, que diz lá: o preso tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou pelo seu interrogatório policial. Não é? Então, é o direito do preso, cara, saber quem foram os responsáveis por sua prisão e ainda pelo seu interrogatório. Tá certo? Não é? Aí você pode perguntar, Pai Emanuel, nas polícias fardadas, não é? Como nas polícias militares, PRF, o agente utiliza o seu nome de guerra em sua farda. Diferente como ocorre na Polícia Civil e Federal, né? Onde os agentes não têm nome estampado na farda. Não é? E aí? O artigo 16 traz como crime aquele agente que deixa de se identificar ou ainda que se identifica falsamente, dando nome ou cargo distinto daquele exercido. Está entendendo aí? Então, né? Então, é esse o crime que o cara comete. Né? Então, se ele deixar de fazer isso, né? Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente, está cometendo o crime aí previsto aí no artigo 16, que vai ser abuso de autoridade. Beleza? Incorre na mesma pena quem, como responsável pelo interrogatório, por exemplo, juiz e delegado, né? Delegado durante o interrogatório policial, juiz durante o interrogatório judicial, em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Então o cara tem que dizer, pô, ó, eu sou o delegado tal, sou o delegado Emanuel Tadeu, não é? E eu vou te interrogar. Então tem que dizer assim. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito
ou se ele devidamente assistido, consistia em prestar declarações. O esquema é o seguinte: horário noturno, período noturno é período de descanso. Não é para ninguém, não é? Não é para ninguém estar interrogando o outro, não. Tá? Então não é para ninguém estar interrogando o outro, não. A não ser que seja flagrante delito. Aí flagrante delito por quê? Tem que fazer o auto de prisão em flagrante logo depois, né? Tem que fazer aquele auto de captura, não é? De flagrante. Aí beleza, beleza. Mas pegar o preso, né? E interrogá-lo, estaremos diante aí de um abuso de autoridade. Tá certo? Então, alguns autores, como Rogério Sanches, né? E até mesmo Rogério Greco, né? Diz que entende que não poderíamos utilizar, por exemplo, o critério do artigo 155 do Código Penal, que diz sobre que é causa de aumento de pena, né? O repouso noturno, não é? Então, por exemplo, Rogério Sanches, não pode-se utilizar esse critério. Sendo assim, entenderia-se o critério de repouso noturno o da própria lei, que a gente vai ver lá no artigo 22, que é de 21 até as 5 horas, né? O horário noturno. Até 20 horas e 59 minutos, tranquilo. De 21 horas até as 5 horas, desculpem, seria o horário noturno, que a gente vai ver lá quando a gente chegar lá no artigo 22. Tá certo? Então, a ideia é essa. Ponto. Eu não posso interrogar durante o repouso noturno, que é para dormir, descansar, pô. Agora, o cara foi capturado em flagrante. Vai ter que ser lavrado o auto flagrante. Aqui é outra coisa. Aqui, obrigatoriamente, é outra coisa. Tá? Ou então, se ele devidamente assistido por quem? Pelo seu advogado. Consentir e prestar declarações. Aí é tranquilo, beleza, pode. Tá? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Vem, uma merda dessa, 6 meses a 2 anos. Naquele caso institucional, 6 meses a 1 ano. Eu não entendo. Umas coisas que não dá para entender. 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação de ilegalidade. Ora, bora lá. Competente para apreciação da legalidade de sua prisão, de suas circunstâncias de sua custódia. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Bora, a lei de execuções penais, a famosa LEP, né? Ela assegura diversos direitos e garantia aos presos, como, por exemplo, o direito de representação e petição a qualquer autoridade em defesa de seus direitos, né? Então, essas garantias abrangem tanto o preso provisório. Qual é o preso provisório? Aquele que está em prisão preventiva, não é? Como o preso que cumpre a sentença penal condenatória. Então, o que temos aqui na conduta aqui do artigo 19? Ora, o crime é quando o agente impede essa comunicação ou até mesmo retarda de forma injustificada esse pleito desses presos, não é? Então, essa solicitação do preso, que pode ser verbal ou escrita, né, é um pleito. E quando o agente retarda ou impede esse pleito, ele está cometendo abuso de autoridade. Tranquilo? Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa tomar as providências tendentes a saná-lo, ou não sendo competente para decidir sobre prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado.
lembre-se, não é? Artigo 5º, inciso 63 da Constituição. O preso tem direito de ser assistido pelo seu advogado, assistido pela sua família, né? Mas o que interessa no inciso 63 para a gente é esse daqui, é o final, que o preso ele tem o direito de ser assistido pelo seu advogado. Então, não sendo privado de ser assistido pelo seu advogado, não é? Você tem aí um abuso de autoridade. Lembrando que a Lei de Execuções Penais, lá no seu artigo 41, inciso 9, diz lá: constitui direitos do preso entrevista pessoal e reservada com o seu advogado. Tá? Então, detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes da audiência judicial e de sentar-se ao lado. Sentar-se ao lado é no dia da audiência, né? Do advogado estar ao lado dele. O advogado tem direito de estar ao lado do seu defensor. Né? Comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório, no caso da audiência realizada por videoconferência. 21. Aqui é foda. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Puta que pariu. Eu colocar uma mulher na mesma cela que os homens. Porra, não pode. Não pode. Isso é humanamente impossível de acontecer. Mas já aconteceu. Já aconteceu, mano, sim, no estado do Pará. Uma garota foi colocada lá no estado do Pará. Preste atenção o que foi que aconteceu. Uma garota. Isso em 2007, tá? Faz tempo pra cacete. Mas é um exemplo. É um exemplo que a gente tem ainda hoje. Ainda hoje está na minha mente. Que essa garota dividiu a cela com 20 homens no Pará. Vê só. A garota dividiu a cela com 20 homens no Pará. Bicho, não é? Então, ela foi presa por furto, não é? E ela ficou detida em uma cela com 20 homens em uma delegacia, né? Delegacia de Abaetetuba, né? Na região metropolitana do Pará, por pelo menos 26 dias. 26 dias com 20 homens. Né? Bicho, sabe o que aconteceu? Essa adolescente foi espancada e estuprada diversas vezes. Entenderam aí, velho? Emanuel, os caras, além de responderem por isso aqui, além de responderem por abuso de autoridade, responderam pelo quê? Pelo crime de tortura, cara. Pelo crime de tortura. Emanuel, claro, sofrimento intenso. A menina, os caras tinham, o delegado tinha, não é? A guarda dela, o Estado tinha a guarda, tinha a custódia, e deixou que ela passasse o quê? Por intenso sofrimento físico, cara. Então, então eles foram, né? As pessoas responderam pelo crime de tortura, não é? Por conta disso aqui, não é? Por conta disso aqui. Então, porra, bicho, é uma coisa que você acha que não existe, né? Que não existe, mas foi. E outra coisa, né? Porque era adolescente. Tinha que ir para o artigo 123 do ECA, que diz: a internação do adolescente será cumprida em entidade exclusiva para adolescente, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosamente a separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Está lá, artigo 123 do ECA. Vê só o quantos caras que fizeram isso fuderam. Chutaram o balde. Porra, isso não pode. Beleza? Detenção de 1 a 4 anos e multa.
Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente, na companhia de maior de idoso ou em ambiente inadequado, observado o disposto, que é justamente o artigo 123 do ECA. Beleza? E aqui, cuidado. Novidade boa que o artigo 22 trouxe. E por quê? Primeiro, esse artigo 222, ele tutela o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Então, esse artigo 22 tutela o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que diz o quê? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em situação de flagrante delito, desastre, socorro ou durante o dia, por determinação judicial. E aí, durante o dia, tem um negócio bom aqui. Peraí. Então, veja. Comete crime de abuso de autoridade o quê? Bora lá. Primeiro, invadiu, adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante de imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Quais são as formas estabelecidas em lei? Socorro, desastre, flagrante. Então, se não for, o que ele está dizendo aqui, se o cara entrar sem mandado judicial, sem ser em flagrante delito, sem ser mediante desastre, prestação de socorro, comete abuso de autoridade. Detenção de 1 a 4 anos. Detenção de 1 a 4 anos de multa. E a gente vê muita gente, né? Principalmente em comunidades mais carentes, que a turma vai, abre e fudeu, acabou-se. Não é? Invade a casa sem mandado judicial, não é? Ah, mas ele estava portando drogas. Mas você tem certeza que ele estava portando drogas? Tem que ter. Não pode arrombar a casa dos outros sem ter indícios razoáveis que ali está se praticando um crime. Se não tiver indícios razoáveis, chorou, viu? Chorou. Isso é abuso de autoridade. Incorre na mesma pena. Desculpa. Olha, pessoal, perdão aí por essas tossidas minhas, mas o grande problema é o quê? Dando muita aula e a garganta não está segurando. Então eu peço desculpas a vocês. Mas vamos lá. Né? Bora lá. Incorre na mesma pena no caput deste artigo quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso ao imóvel ou suas dependências. Então o cara coagiu, né? Vê só, ó. Então você tem uma situação, né? Ó, coação, ou seja, mediante violência ou grave ameaça, você vai lá e faz com que a pessoa adentre você no imóvel. Então, também, não é? Qual é a pena? De 1 a 4 anos. Mas eu quero chegar logo aqui, ó, que é o ponto-chave. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Ok, Emanuel? Peraí. Emanuel, o legislador trouxe uma faixa de horário, outra faixa de horário? Trouxe. O que você aprendeu até hoje? Qual é o horário, né? Qual é o horário manifesto pela jurisprudência? O horário manifesto pela jurisprudência é de 6 às 18 horas. Então você aprendeu que o horário manifesto pela jurisprudência é de 6 às 18 horas. Quando ele coloca aqui de 21 até as 5,
houve alteração de horário agora, passando a ser de 21 até as 5. E agora? Ora, quando esse legislador trouxe essa faixa de horário, em que poderá ser cumprido esse mandado de busca e apreensão, não é? E nesse horário não ser constituído abuso de autoridade, temos sim uma divergência com o entendimento atual, que é de 6 às 18. E agora? E agora, Emanuel, veja, ainda não temos uma manifestação jurisprudencial a respeito desse assunto. Mas veja, diante do que nós temos aqui, a gente pode entender que, enquanto tiver a luz do dia, preste atenção, pelo que a gente está vendo aqui. Então a ideia, enquanto tiver luz do dia e estivermos neste horário aqui, qual é o horário? Qual horário? Estivermos neste horário aqui, né, compreendido entre 5 às 21 horas, pode-se cumprir a medida. Ou seja, há o mandado de busca e apreensão. Então, na verdade, eu posso cumprir até o quê? De 6 horas até as 20 horas e 59 minutos. Porque a partir das 21 até as 5 seria abuso de autoridade. Beleza aí? Então, pessoal, vamos, né? A ideia é basicamente essa. Teve luz do dia ou está dentro desse horário, eu posso cumprir o mandado de busca e apreensão. A partir das 21 até as 5, abuso de autoridade. Esse deve ser o entendimento jurisprudencial daqui para frente, tá? Dificilmente isso vai mudar. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, que a gente já sabe, ou quando fundados indícios que indica a necessidade do ingresso em razão de situação em flagrante delito ou desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência de investigação ou de processo. Inovar artificiosamente no curso de diligência de investigação e de processo o estado de lugar, de coisa, de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Ou seja, é aquele cara que mudou as coisas de lugar. As coisas lá não é do crime, né? Ou seja, você tem um crime, não é? E você mudou. Ou seja, temos aqui uma modalidade que chamamos de fraude processual. Fraude processual, prevista lá no artigo 347 do Código Penal, não é? Trazendo um abuso, não é? A conduta do agente que inova artificiosamente, não é? Ou seja, que modifica a cena do crime para se beneficiar, não é? Ou até mesmo responsabilizar alguém criminalmente. Detenção de 1 a 4 anos de multa. E último, parágrafo único, incorre na mesma pena quem pratica conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência, omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletas para desviar o curso da investigação. E último ponto aqui desse nosso bloco, constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local de crime. A mesma coisa. Também é uma espécie de fraude processual, ou seja, o cara morreu antes, estava na mão dos caras, morreu antes, aí o cara chega aí, bicho, bota aí que o cara morreu agora, porra, senão eu vou me fuder. Bota aí que o cara morreu agora, não morreu antes não. Bota aí que o cara morreu agora. Porra, não pode isso não, velho. Não pode. É crime, não é? É crime de abuso de autoridade. Então, fazer essa suposição, não é? Que o delito ocorreu, que a morte, o óbito ocorreu antes
e forçar o cara a colocar que o óbito ocorreu naquele momento, crime de abuso de autoridade. Tá? Com isso, fechamos aí mais um bloco de abuso de autoridade, só falta um. Só falta um bloquinho, não é? Para a gente terminar tudo aí sobre abuso de autoridade. Beleza? Suave na nave, muita fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!